Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fitar metade do manequim e vamos tirar ele daqui para comparar com as nossas bases. Gente, eu tenho duas fitas aqui. A fita crepe larga, tá? Sempre vocês vão trabalhar com essa larga. E essa outra fita aqui, que é como se fosse uma fita crepe, mas ela é parda, na cor parda. Eu vou usar essa daqui com vocês para vocês conseguirem ver embaixo a parte branca, porque a crepe ela deixa mais transparente. Mas eu recomendo quando vocês forem usar essa daqui, que ela é um pouco mais firme. Então ela, depois que tu tirar do manequim, ela não vai trabalhar tanto quanto a fita crepe. Então o que a gente vai fazer? Tem essa linha central aqui, tá? A gente vai fitar daqui pra lá, todo ele. Não precisa deixar retinho aqui, depois a gente deixa retinho. Para começar, vocês não precisam entrar pra cá, porque aqui teoricamente vai vir a manga, né? Então a gente não vai trabalhar com a manga. Podem colocar aqui, depois a gente vai redesenhar em cima. Aqui, agora é muito importante essa partezinha aqui, ó. Quando chegar na parte de volume, a gente vai ter que começar a dar uns piques. Eu vou cortar aqui assim, posicionar ele em cima da linha certinho. Maísa, tem que ser tudo linha paralela? Não, não precisa. A base vocês tentam começar fazendo mais paralela, mas conforme vai descendo, vocês vão vendo que vai ter que mudar um pouquinho, tá? Ó, gente, aqui é uma parte um pouquinho mais complicada, tá? Então a gente vai começar colocando aqui, mas depois a gente passa uma fita ali pra baixo. Então aqui, ó, pessoal, agora eu vou olhar aqui, ó, tem alguns lugares que ele tá com um vazadinho. Então eu vou ir complementando aqui, vou ajeitando e vou passar 2 camadas pelo menos dessa fita, para depois quando eu tirar ela conseguir sair certinho, porque se eu deixar só uma camada ela fica muito fininha. Agora eu só vou colocar mais umas fitas para dar uma seguradinha e a gente já vai para o próximo passo. Pronto, gente. Agora a gente vai marcar nosso corpo, quais são as linhas que eles têm, tá? Lembra que esse ponto aqui é esse buraquinho que a gente tem aqui assim. Acabo fazendo ao redor. Tudo depois a gente vai eliminar o que estiver sobrando, tá? Marcar centro, frente, 3 pontinhos que significa dobra, centro, costas, 3 pontinhos que significa dobra. O principal agora é tirar. Então tem que ter muito cuidado nessa parte e tem que cuidar porque aqui embaixo tá emendado. Vocês têm que lembrar que isso aqui a gente vai fazer por último. Agora, essa parte aqui com a fita crepe, ela não é tão fácil de fazer, tá? Por isso que eu falei pra vocês que se vocês puderem fazer com aquela outra fita que é mais grossinha, é melhor. Essa outra fita ali, ela também é bem mais cara, tá, gente? Mas se vocês forem fazer uma coisa que vai ficar não só para um workshop, para esse teste que a gente tá fazendo, e sim pro negócio que vai ficar pro trabalho de vocês, invistam nela. Saiu, ó, gente. Tá aqui. Eu vou deixar ela assim ainda, pra ela não ficar se grudando. E aí depois a gente abre. Agora o que eu fiz? Aqui assim, no entrepernas, eu vou cortar na linha do entrepernas, até o gancho. Temos aqui nossa bermuda com gancho frente e costas. Agora a gente vai comparar com a base que a gente tem de modelagem plana. Bom, gente, no entrepernas eu não dei uma medida específica de comprimento, então eu vou recortar. A ideia é o quê? Que a gente recorte ao redor o contorno de tudo e fique só com o molde agora. Bom, gente, estou com todos eles aqui, agora eu vou planificar. O que é planificar? Eu vou tirar esses volumes. Como eu faço para tirar volumes numa peça assim, que nem que tem o busto aqui bem marcado?
a gente trabalha com pences. Então a gente vai criar as pences que são necessárias aqui. Eu vou medir separação do busto do tamanho 40, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos 9,5. Vou marcar aqui com a minha canetinha. Vou colocar 9,5 embaixo também. 9,5. E vou abrir daqui até em cima. Bom, gente, então vou planificar, que é o quê? Fazer com que todo ele fique plano. Aí, se eu abrir aqui assim todo, eu vou ter uma pence só. Se eu quiser dividir essa pence, eu vou ter que ver se eu quero para um recorte princesa ou até o ombro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou recortar do ombro. Pode ser onde vocês quiserem, pode ser do decote, pode ser daqui de cima, como vocês acharem melhor, tá? Não tem muita questão de, tem que ser ali. É muito questão estética. O recorte princesa, eu recomendo que seja pelo menos no meio aqui da cava, porque senão aqui às vezes não fica tão legal esteticamente falando, tá? O ombro normalmente é bem na metade, mas também é tudo questão estética, tá, gente? Então, gente, ó, planifiquei aqui. O que tem que cuidar? Que aqui assim, ó, fique retinho. Tem que considerar que eu passei a canetinha à mão livre e tal, mas tu vai ver aqui tá retinho. Então, minha base vai ser aqui. A pence do busto, se vocês forem fazer desse formato, vocês vão ver que elas não vão ficar retinha. Tanto que se vocês fizerem a base no tecido, no plano e depois passar para o tecido, vocês vão ver que sempre dá uma sobrinha. Aqui, como a gente fez bem grudadinho, ó, dá essa voltinha aqui. Isso é usado também muito no plus size, quando tu vai fazer uma pence de plus size, sempre já dá essa curvinha a mais aqui. Começa a planificar. Então, normalmente o que a gente faz, se lá é 9,5, aqui a gente vai colocar 9. Tá? E aqui assim a gente vai meio que em direção, ó, vou fazer mais ou menos aqui assim, mas ele não vai precisar vir até embaixo. Aqui, ó, gente, vocês vão ver que aqui ficou pequena e aqui ficou um espaço, o que seria o centro das costas, tá? Que normalmente acontece na plana, essa parte vem pra cá, porque aí tu consegue desdobrar. Então vamos fazer assim, vou levantar aqui, vamos dar uma puxadinha pra cá, tá? Por quê? Porque normalmente se tu faz dessa forma aqui, que tava mostrando aqui assim, né? Vai ter costura no meio das costas, mas ela vai encaixar melhor no centro das costas, não fica aquele empapuçadinho que normalmente fica, tá? Vocês percebem que a lateral das costas normalmente fica mais reta e da frente fica mais curva, isso é normal também, tá, gente? Ok, finalizamos de acordo com a nossa maneca e agora a gente vai conferir com os moldes que a gente tem. Então, pessoal, agora eu peguei aqui uma calça que eu cortei ela para ficar bermudinha, né? De uma base que eu fiz na modelagem plana. Aí eu coloco em cima e vejo algumas coisas que são diferentes, mas nem muito, tá? O gancho, sim, a minha base ela é mais longa na parte do entrepernas, mas se eu for medir o gancho, ele fica na mesma medida. Se eu colocar aqui por cima, vai parecer que esse meu molde tá menor, mas na verdade a pence do outro tá mais aberta. E se eu posicionar, ficou certinha. Então na modelagem plana, os moldes eles ficam mais simétricos, mais bonitinhos, digamos assim. Assim como na frente, o gancho também ele viria um pouco mais para cá e essa pence estaria mais aberta. Então assim, na plana ele fica mais bonitinho, mais simétrico. Tu vê a frente e as costas, tu vê que é uma forma, um traçado muito parecido. E aí tu pega esse que a gente faz no manequim e vocês vão ver que ele fica bem diferente. Porém, ele serve tão bem quanto da modelagem plana, talvez até melhor, porque ele é muito exato. Então, qual é o propósito desse workshop? É que vocês se testem, que vocês consigam fazer
esse trabalho aqui. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é sobre a manga. A proporção que eu uso sempre é depois que a gente tem as cavas prontas, a gente mede essas cavas. O bíceps vai ser sempre 3/4 dessa medida, então digamos que é 40 cava, o meu bíceps vai ser 30, que é 3/4 de 40. E a altura da cabeça de manga, que é desse ponto até esse ponto, na vertical, é sempre 1/3 dessa medida. Então, se eu tenho 40 de cava, vai ser 13,33 a minha altura aqui. Só que tem vários modelos que vocês vão ver com cabeça de manga menor, com bíceps maior, e eu quero que vocês entendam um pouquinho porque essa é a proporção que fica melhor, tá? Vamos voltar pro manequim? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante falar sobre proporções, né? Como eu falei da manga, tem a proporção de 3/4 da cava, da circunferência da cava, ser o bíceps e 1/3 dela ser a cabeça da manga. Então a manga, o que eu acho muito importante falar é sempre da cabeça de manga e o posicionamento dela. Primeiro, frente e costas sempre tem que ter diferença, porque as costas elas são maiores e aqui, se a gente fizer na mesma medida as costas, vai ficar empapuçado. Então, se a gente for colocar aqui a manga, olha a posição que ela fica. Olha o ângulo que bonito que ela fica. Se a gente fizer uma manga com muita cabeça de manga, muito alto, ela vai ficar a manga assim pra baixo. E aqui provavelmente vai empapuçar. E depois de uma certa medida que a gente coloca de cabeça de manga, o braço começa a prender. Então sabe quando a gente faz isso daqui e prende o braço? Muitas vezes é porque tem muita cabeça de manga. Então não passar desse 1/3 sempre, tá? 1/3 da circunferência. Outra coisa, se a gente fizer com pouca cabeça de manga, quando a gente esticar ela vai ficar assim. Acontece isso muito em camiseta. Eles colocam o ombro deslocado e ainda colocam pouquíssima cabeça de manga. Se encaixa? Sim, encaixa, mas a vestibilidade não fica tão bonita. Fica com uma estética estranha e quando a pessoa baixar o braço, vai sobrar muito tecido aqui, então vai ficar sempre muito empapuçado. Então por isso que quando a gente fala em manga, a gente sempre fala em 1/3 da circunferência da cava para ser a cabeça da manga e 3/4 para ser o bíceps, porque usando essas duas medidas, a cabeça da manga sempre vai fechar na circunferência da cava, sendo que a manga sempre tem que ser pelo menos uns 2 centímetros maior do que a cava, porque a gente precisa embeber aqui para realmente dar esse volume do braço. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito útil na vida profissional de vocês daqui pra frente. Um forte abraço e muito obrigada!